Olha, está em andamento a campanha eleitoral da eleição de novos conselhos tutelares aqui em Blumenau e praticamente em todo o Brasil. E para falar sobre essa campanha, sobre a importância de nós irmos às urnas fazer a votação e escolher os novos conselheiros tutelares da cidade, eu vou conversar com a assessora técnica da Comissão Especial do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares, Alessandra Bonelli, que está com a gente. Bom dia, Alessandra. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Vamos conversar aí sobre o processo de escolha para conselheiros tutelares. São quantos candidatos, Alessandra? Nós temos 40 candidatos habilitados. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Blumenau, mais conhecido como CMDCA, lançou um edital em abril, falando de todas as regras, de todo o processo. E aí recebeu aí a documentação, então, dos candidatos interessados, e nós tivemos 40 habilitados, 40 candidatos que estão aptos a concorrer ao processo de eleição que nós vamos ter esse ano. E eles concorrem a quantas vagas? São 15 vagas divididas em 3 unidades. Então, o município de Blumenau, ele conta com 3 unidades para atender através do Conselho Tutelar. Nós temos uma unidade no Garcia, uma na Velha e uma no Salto do Norte. Então, os 40 candidatos vão estar concorrendo a essas 15 vagas, e nós temos também os demais que não são os primeiros votados, né, os mais votados, ficam numa lista para suplente. Então, isso ocorre bastante. Um conselheiro tutelar vai sair de férias, precisa de uma licença, algo assim, ou pode até solicitar o seu afastamento, a sua saída, né, do conselho tutelar, que acontece também, entra o suplente, então, no seu lugar. Então, os 40 candidatos, né, votados ali, ficam os 15 para a vaga para assumir o mandato em janeiro, e os demais ficam numa lista para suplente. A procura para a eleição deste ano, né? Vocês esperavam esse número? Ficou abaixo da expectativa? Na última eleição houve mais procura? Foi um número bem significativo. Na última eleição tiveram mais candidatos, porém, essa eleição agora, ela trouxe alguns diferenciais. Então, esses candidatos, nós entendemos que eles estão mais qualificados, mais preparados para assumir. Então, o edital, ele traz a necessidade de experiência profissional, capacitação na área da criança e do adolescente, nível superior, idade acima de 21 anos. Então, são vários critérios que trouxeram aí candidatos qualificados para esse processo. Como é que é essa campanha, né? Ela começou quando? Vai até quando? A campanha começou no dia 1º de agosto. Nós realizamos uma reunião com os 40 candidatos, orientando o que pode e o que não pode na campanha. E ela vai até ali um dia antes, né, até antes da votação em 1º de outubro. Então, a gente tem todo esse processo agora para conhecer a comunidade, conhecer quem são esses 40 candidatos. A lista, as pessoas encontram no site da prefeitura, então lá no blumenau.sc.gov.br, lá no site oficial da prefeitura, nós temos a listagem com o nome e o número dos 40 candidatos. Porém, eles já estão aí também nas redes sociais, em campanha, entregando santinho, divulgando os seus vídeos, falando da sua qualificação para atuar, então, enquanto conselheiro. E aí cabe à comunidade escolher quem vai ser o seu candidato que a pessoa vai estar votando. Estamos falando sobre a campanha para a eleição de conselheiros tutelares com a Alessandra Bonelli. Alessandra, o que eles não podem fazer durante a campanha? O que é vedado? E qual a importância de uma campanha bem feita? Porque nós temos que mobilizar a sociedade, fazer com que a sociedade entenda também a importância dessa eleição para conselheiros tutelares. Isso mesmo, Jorge. A gente tem algumas vedações, né? Algumas coisas que são proibidas na campanha. Então, não pode utilizar carro de som, não pode fazer faixa luminosa, não pode fazer outdoor.
É uma campanha nas redes sociais e o candidato ele pode fazer um santinho com a foto, o número dele e falando do que é do processo que ele é candidato a conselheiro tutelar. E ele pode também entregar para a comunidade o currículo dele, para que as pessoas saibam qual é a qualificação. Então, é uma campanha que ela não pode perturbar a ordem pública, né? É uma campanha muito mais através das redes sociais. Os candidatos também não podem contratar impulsionamento de terceiros, contratado de empresas. Então, é dentro do perfil dele, o perfil na rede social que ele informou para a comissão, é lá que ele vai se apresentar e vai estar divulgando o seu trabalho e falando um pouquinho da sua experiência, né? Contando um pouquinho da sua história. Mas eu, por exemplo, eu posso auxiliar alguém na campanha, replicando, por exemplo, algo em redes sociais? Qualquer cidadão pode manifestar o seu apoio a algum candidato, desde que não seja uma autoridade pública. Isso também é proibido. Então, quem pode falar de outro candidato é qualquer cidadão, né? Então, o que a gente orienta? Por exemplo, a rádio, né? A rádio quer fazer uma divulgação para os candidatos. Todos têm que ter o mesmo direito de espaço. Então, você teria que fazer para os 40 aqui. Então, essa é a orientação, é que seja, né, de uma forma igualitária e que todos tenham a mesma oportunidade. Mas eu acho que é importante a gente falar da participação do cidadão. Por que é importante ele ir votar? Por que é importante a gente eleger um conselho tutelar? Afinal, qual é o papel do conselheiro tutelar? O voto, ele não é obrigatório, então, porém, como você falou, é importante a comunidade estar envolvida no processo, ir votar no dia 1º de outubro, depois a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os colégios eleitorais, mas a função do conselheiro tutelar é garantir os direitos da criança e do adolescente. E isso está previsto lá no ECA, lá no Estatuto da Criança e Adolescente, né, a gente que é bem conhecido o ECA, então as pessoas conhecem, lá no artigo 136 tem lá as atribuições, o que cabe ao conselho tutelar. Então, o conselheiro tutelar, ele vai atender a família quando tiver algum direito violado. Ele vai orientar, ele pode fazer o encaminhamento, requisitando algum serviço público que aquela criança não está conseguindo acessar. Ele pode solicitar algum atendimento, aplicar uma medida de proteção. Então, ele tem esse papel de proteger no momento que há uma violação de direito. Primeiro, a família vai procurar os serviços públicos, né? Essa é a porta de entrada, na saúde, na educação, na assistência social. Porém, caso a família precisa de uma cirurgia, a criança está há anos na fila, né? Ou, enfim, não precisa estar anos, né? Precisa ser atendido, a família pode procurar o conselho tutelar. Em várias situações, né? E o conselheiro tutelar é que faz esse papel. Mas por que a gente escolhe através de uma eleição? O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, ele é ligado administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Social, a CEMUDES, né? Então, a Secretaria dá todo esse suporte administrativo, às unidades, a estrutura é vinculada à CEMUDES, porém, as atribuições, o que o Conselheiro Tutelar exerce é de forma autônoma. Então, por isso que a sociedade faz essa escolha, porque tem essa previsão legal, e também para que seja de uma forma participativa, né? Para que a comunidade possa participar nessa escolha. O que eu preciso saber? É importante eu saber. Eu quero participar do pleito, quero ir no dia da eleição, votar e eleger um dos 15, né? Isso. Conselheiros tutelares de Blumenau. Mas o que é importante eu saber na hora de escolher um candidato? Conhecer a qualificação, saber, né, do compromisso, da responsabilidade daquele candidato com a causa da criança e do adolescente. Então, conhecer o histórico, comparar um candidato com o outro, a qualificação profissional, a experiência. Cada cidadão vai ter essa oportunidade de escolha.
É importante conhecer todos, então, como a gente já falou, tem essa lista no site da Prefeitura que está disponível e acesso a todos, e se preparar com o seu título de eleitor, com um documento com foto, para estar votando no dia 1º de outubro. Como é que é essa eleição? A eleição, ela é uma eleição muito parecida com uma eleição para prefeito, para vereador. As pessoas vão estar levando, então, o seu título de eleitor ou um documento com foto para votação e vão estar se informando aonde que vai ser o seu colégio eleitoral. Porque numa eleição normal, nós temos aproximadamente 56 colégios abertos para votação. Numa votação para o Conselho Tutelar, como geralmente nem todos votam, né, vêm até a votação, são menos colégios. Então, a gente deve ter 28 colégios abertos e as urnas vão ser aglutinadas, nós vamos juntar algumas urnas, alguns colégios, para que todos possam votar. Então, a partir de setembro, a partir do dia 1º de setembro, a gente divulga os locais e vai fazer uma ampla divulgação e orientação da comunidade de como proceder na votação. Eu acredito que a grande dificuldade dos candidatos não está nem em convencer um cidadão para votar nele, mas sim convencer a sociedade a participar desse pleito eleitoral, até porque muitas pessoas desconhecem esse sistema, como é que funciona, acaba podendo não acontecer aquela mobilização ideal que deveria acontecer pela importância que é o papel do conselheiro tutelar, né? Com certeza, fica aí já, né, o nosso pedido, o nosso convite para que todos votem no dia 1º de outubro, para que as pessoas conheçam os candidatos e venham realmente participar desse processo aí, que é um processo democrático, um processo participativo, e todos nós temos responsabilidades em relação à proteção da criança e do adolescente. Então, é de responsabilidade de cada cidadão, do Estado, a sociedade, participar desse processo para que a gente tenha pessoas qualificadas para atenderem as crianças e adolescentes, trabalharem junto com o sistema de garantia de direitos. Estou conversando com a Alessandra Bonelli, que é assessora técnica da Comissão Especial do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares, falando sobre a eleição para conselheiros tutelares em Blumenau. A eleição é no dia 1º de outubro, os candidatos já estão fazendo campanha. A lista de candidatos está disponível no site da Prefeitura de Blumenau, ali você encontra, nas redes sociais desses candidatos, né? Eles também estão divulgando, estão em campanha, e a votação será no dia 1º de outubro. Os locais de votação serão divulgados a partir de 1º de setembro. Alessandra, qual é o compromisso do conselheiro tutelar? Quantas horas ele trabalha por dia, expediente? Qual é o compromisso dele? O conselheiro tutelar, então, ele trabalha em jornada de 8 horas diárias, né? Trabalha de segunda a sexta, porém, eles também têm o atendimento de plantão. Então, aconteceu uma coisa de madrugada, uma situação de violência, precisa acionar o conselho tutelar, tem um telefone de plantão que a comunidade também pode estar ligando e acionando o conselheiro tutelar. Então, além do horário dele, de segunda a sexta, nas sedes dos conselhos tutelar, nas 3 unidades que nós temos em Blumenau, nós temos também o número de plantão, que fica um conselheiro atendendo durante 24 horas. Por quanto tempo é o mandato de um conselheiro? O mandato é 4 anos. Então, inicia no dia 10 de janeiro, eles tomam posse e aí ficam, então, durante 4 anos. Então, eleição é a cada 4 anos. Isso, a eleição segue a cada 4 anos, conforme orientações das legislações nacionais. E é possível reeleição? É possível, nós temos conselheiros que atualmente são conselheiros e que estão na lista entre os 40 candidatos, se colocando à disposição aí da comunidade. E quais são os critérios para poder concorrer à eleição para conselho tutelar?
Para concorrer, então, os critérios estavam previstos no edital do CMDCA, o edital 01/2023. A pessoa precisa ser maior de 21 anos, ter nível superior, apresentar experiência profissional, cursos na área da infância e adolescência e adolescente, residir no município de Blumenau no mínimo há 1 ano. Então, os critérios eles são focados principalmente na questão da qualificação profissional e também na questão de serem pessoas do município, de conhecerem a cidade, conhecerem o sistema, a rede de serviços, para poderem estar atuando. Ter experiência, né, no setor, nessa acima área, de tudo, né? Com certeza. E eu esqueci de falar uma coisa importante sobre a votação. Quem pode votar é quem está com o título de eleitor regular no município, né? Então, todos os eleitores acima de 16 anos que têm o título regular no município. Eu vou solicitar agora o meu título porque eu quero votar no dia 1º. Não pode, tem que ser 90 dias antes do processo da eleição. Tem isso. Então, tem essas regrinhas, então é importante as pessoas se atentarem e estarem com seu título regular no município. Eu voto lá em Brusque, e aí fui no dia 1º, não vai poder votar, vai poder votar só lá. É como numa eleição para prefeito, para vereador. Então, tem que ter o seu título regular no município de Blumenau. A gente já falou sobre quais são o papel do conselheiro, né, a responsabilidade dele e o rendimento dele. Então, vamos falar de salário. Pois é. O salário é em torno de 5 mil e alguma coisa, se eu não me engano. E aí tem os benefícios, né, que como um servidor da prefeitura tem. Então, à medida que o conselheiro tutelar ele toma posse, ele é enquadrado, então, na legislação também, né, de servidor público. E a gente tem também a lei específica do Conselho Tutelar. Hoje nós temos 15 conselheiros tutelares Isso. em atuação aqui no município. Dividido nas 3 unidades. Nas 3 unidades. É um número suficiente para dar conta da demanda? Olha, Jorge, a demanda é uma demanda crescente, uma demanda grande. Os conselheiros trazem isso, as demandas sociais têm aumentado, porém, né, a gente tem aí um grupo de conselheiros muito atuantes, responsáveis, né, e nós temos também uma retaguarda dos serviços públicos, né, então a prefeitura, a partir do que o conselheiro requisita o serviço, a gente também tem muitas respostas imediatas do serviço público. Então faço um requerimento de vaga da creche, na escola. A gente logo tem respostas do serviço público respondendo. Na mesma coisa a saúde, assistência social através dos CRAS, dos CREAS. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto, é um trabalho em rede do Conselho Tutelar, dos serviços públicos, do Ministério Público. Então, acho que eu acho que o nosso município tem esse diferencial e isso traz não é uma tranquilidade, né? Mas eu acho que fortalece aí o trabalho de todos. É verdade. E pelos acontecimentos, infelizmente, os últimos acontecimentos que a gente vê, a gente fala aí de uma rede geral, não é em Blumenau ou Santa Catarina, no Brasil, mas em tudo quanto é lugar. Esse atendimento é tão essencial, principalmente nas escolas, né? Com o que vem, infelizmente, surgindo nos últimos anos. Então, Blumenau aqui, por exemplo, na rede municipal, tem uma rede de atendimento nas escolas, diante das dificuldades que vão surgindo dentro das escolas, que as escolas conseguem enxergar, os profissionais ali conseguem enxergar. Então, tem uma rede em que o Conselho Tutelar faz parte e tem um papel muito importante nisso, né, na sequência desses encaminhamentos na rede. Com certeza, tem um papel fundamental aí nessa articulação da rede, né? É um dos papéis do Conselho Tutelar, trabalhar na prevenção das situações de violação, orientar as famílias, fazer esse contato com a escola, com a saúde, com o CRAS, com o CREAS, para que a família, para que a criança e o adolescente sejam atendidos, né, da melhor forma, garantindo ali os seus direitos.
Alessandra Bonelli, obrigado pela tua participação, um ótimo dia. Só lembrar, a eleição é no dia 1º de outubro, então até o final de setembro os candidatos estão em campanha. A relação dos candidatos está disponível no site da prefeitura, é só entrar lá, blumenau.sc.gov.br. Eles podem fazer campanha, principalmente na internet, redes sociais, para se mobilizar, e a gente tenta mobilizar o cidadão para participar desse pleito que é tão importante, desse trabalho do Conselho Tutelar. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada, Jorge. Obrigada, ouvintes, né? Estaremos todos lá no dia 1º, das 8 às 17 horas, então aguardando aí a comunidade para estarem votando no processo de Conselho Tutelar. Os locais de votação, então, a partir de setembro serão divulgados aí os locais de votação. Eu conversei com a Alessandra Bonelli, assessora técnica da Comissão Especial do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares aqui em Blumenau.